Fala, meu povo, eu sou o Odessei Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal caso você não for inscrito, porque olha, esse vídeo promete. Já compartilha ele, já manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que morre de medo de histórias reais de terror, porque esse com certeza é um vídeo inspirado nesses fatos reais. Essa frase com certeza pode deixar muita gente sem dormir à noite. Quando você vê no final ou no início daquele filme de terror essa frase, baseado em fatos reais. É meio louco o que uma simples frase pode causar na gente. Depois de ter visto aquelas coisas, aquelas cenas assustadoras, ver que aquilo pode ser real, causa um impacto, uma coisa muito ruim dentro da gente. O Exorcista, o primeiro filme de 1974, mostrava uma coisa, no mínimo, inimaginável. Não que na vida real seja possível que uma pessoa torça sua própria cabeça em 360 graus. E nem que saia vomitando uma gosma verde por onde ela passa. Mas com certeza o autor William Peter, que escreveu o livro que inspirou o filme O Exorcista, se baseou numa história real, onde a menina, na verdade, era um menino. Sim, um menino de 12 anos, com o nome Roland Edricks, teve um exorcismo que ficou, no mínimo, muito famoso na cidade de Maryland, nos Estados Unidos, em 1949. De acordo com alguns artigos encontrados da Universidade de Georgetown, haviam algumas coisas bem estranhas acontecendo na casa da família Dewey. Esses relatos contavam de situações em que pratos simplesmente voavam das prateleiras e que barulhos eram escutados de quartos onde não estava absolutamente ninguém. O sangue de Jesus tem poder! Mais tarde foi descoberto que tudo isso começou depois que o pequeno Roland ficou muito entusiasmado em poder conversar com seu tio, que já era falecido, através de um tabuleiro Ouija. Depois disso, então, ele começou a se machucar e a tentar machucar todos aqueles que se aproximavam dele. Dessa maneira, se tornou impossível controlar o garoto, e o único jeito foi enviá-lo até um hospital psiquiátrico. Lá nesse hospital, por incrível que pareça, foram realizados 30 sessões de exorcismos, onde, por fim, ele então foi curado daquela situação. E ainda falando sobre exorcismo, tem o famoso filme O Exorcismo de Emily Rose, do ano de 2005. Esse aclamado filme também foi baseado em uma história real. E nessa história, a tal Emily se chamava Anneliese, e ela pertencia a uma família alemã muito religiosa. Aos 16 anos, a garota simplesmente começou a ter um comportamento muito estranho. Ela começou a alegar que estava ouvindo vozes. Além disso, ela também dizia poder ver demônios. Obviamente, com esse comportamento naquela época, ela chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica. Mas nenhum tratamento e nenhum remédio que lá foi prescrito para ela fez nenhum tipo de resultado. Dizem que o comportamento de Anneliese se tornou tão absurdo, tão extremo, que ela chegou a ser encontrada comendo insetos e beber a sua própria urina. Alegavam que ela tinha uma grande aversão para crucifixos. Depois de muitas tentativas, a Igreja Católica aceitou o pedido de exorcismo. E foram feitas mais de 60 sessões. Acontece que o estado de Anneliese só piorou com aquelas sessões. E em 1976, Anneliese acabou falecendo, com desnutrição e desidratação. Muitas pessoas, depois da sua morte, alegaram que, na verdade, Anneliese
não tinha sido possuída por um mal, mas sim que ela sofria de um grave caso de esquizofrenia. Eu não poderia deixar de falar nesse vídeo sobre a boneca mais assustadora do cinema. Annabelle, que teve seu primeiro filme em 2014, ficou muito conhecida pelos seus filmes de terror. O casal Ed e Lorraine Warren foram os responsáveis por achar e resgatar a boneca Annabelle. O brinquedo de pano, que foi um presente de uma mãe para uma filha, que se chamava Donna e já estava na faculdade, foi alertada por até então o seu colega de apartamento, que começou a perceber algumas coisas bem peculiares naquela simples boneca de pano. Além das feições da boneca parecerem um tanto quanto diferentes de uma hora para outra, ele também começou a reparar que a boneca aparecia e desaparecia de alguns lugares em que havia sido deixada. Alguns dizeres com as palavras "me ajude" começaram a aparecer de uma forma bem peculiar no apartamento. Fora isso, manchas de sangue foram encontradas também. Mas a evidência mais sinistra de todas é que um dos amigos dessa garota acabou sendo enforcado pela boneca enquanto dormia no apartamento. No seu pescoço ficaram marcas de garras, como se um gato tivesse encravado no seu pescoço. Que desgraça! Misericórdia! As garotas que procuraram ajuda foram apresentadas ao espírito de Annabelle Riggs. Esse espírito seria de uma garotinha que teria morrido naquele mesmo apartamento cerca de alguns anos antes. E ela simplesmente queria companhia das suas novas amigas. A garota, então, com dó daquele espírito, conversou com a sua colega de quarto e as duas simplesmente resolveram deixar aquela simples entidade no seu quarto, no seu apartamento. Mas olha só que engraçado, não é mesmo? As coisas só pioraram dali em diante. E foi aí que o casal Warren entrou na vida delas. Um padre, quando foi procurado pelas garotas, indicou o casal Warren para resolver então esse problema. O casal então descobriu que na verdade a boneca não era possuída coisa nenhuma, mas sim que ela era manipulada por um espírito maligno, e que esse espírito não era de uma garotinha, e que teria enganado a todos. Então, supostamente o casal Warren deu uma bênção ali, limpou todo o ambiente e levou a boneca com eles, onde até hoje a boneca de Annabelle se encontra no Museu dos Warren. O Massacre da Serra Elétrica, um filme originalmente de 1974, teve o seu protagonista na década de 40, quando pessoas começaram a simplesmente desaparecer da cidade de Plainfield, nos Estados Unidos. Isso aconteceu até a polícia descobrir que o responsável por todas aquelas mortes e desaparecimentos era Edgar Guin, o homem que tinha fortes transtornos mentais e vivia uma relação de amor e ódio com as mulheres, dizia enxergar em cada uma de suas vítimas a sua falecida mãe. Quando a polícia então, durante a investigação, entrou na fazenda de Edward, encontrando ali o celeiro, foi um verdadeiro susto. Quando eles olharam, corpos de mulheres estavam espalhados por todos os lugares. Era uma cena totalmente assustadora. Ali se encontravam corpos abertos, destroçados, algumas partes até transformadas em objetos por Edward. Ele chegou ao extremo de arrancar a pele de suas vítimas e vesti-los como roupas. Assim ele achava que se tornaria uma mulher. Edward então foi internado em uma clínica psiquiátrica onde ficou até o resto dos seus dias. Ele então faleceu cerca de 10 anos depois com câncer no pulmão
em 1984. Além do massacre da Serra Elétrica, essa história também chegou a inspirar Psicose e O Silêncio dos Inocentes. Horror em Amityville, um filme de 2005, também foi muito aclamado pelos críticos de terror, se tornando assim uma das histórias mais famosas de todos os tempos. No ano de 1974, o Sr. Roland DeFell matou toda a sua família, sendo seu pai, a sua mãe, os seus 2 irmãos e as suas 2 irmãs. Ele disse que causou todas essas mortes, que matou toda a sua família, porque uma voz dizia na sua cabeça que ele deveria fazer aquilo. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Cerca de 1 ano depois, a família Lutz se mudou para aquela propriedade. Sendo assim, quando a família se mudou para a Avenida Ocean, número 112, coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas como objetos se mexerem sozinhos e o humor da família mudar de uma forma muito bruta, simplesmente por nada. Enquanto tudo isso acontecia dentro da casa, a filha mais nova deles, que se chamava Missy, começou a ter um amigo imaginário. A coisa foi tão sinistra, mas tão sinistra, que a família decidiu se mudar com apenas 28 dias que havia ido para casa na rua Ocean. Anos depois, um livro escrito pelo autor Jay Anson relatava que coisas estranhas aconteciam naquela casa, e foi publicado, o que causou uma certa estranheza das pessoas, achando que aquilo nada mais tinha sido do que uma obra de marketing, algo para promover a história. Acontece que outras pessoas chegaram a se mudar para a residência na Avenida Ocean, e eles acabaram relatando problemas tão semelhantes quanto a família Lutz. Se não bastasse só isso, em 1979, uma foto tirada de frente da residência mostrava um garotinho, sim, um simples garotinho, mas que tinha um olhar demoníaco. A Hora do Pesadelo, um filme de 1986, trazia como personagem principal o Sr. Fred Krueger. Ele é apenas uma invenção do cinema. Mas da onde veio a veracidade da Hora do Pesadelo? Bom, tudo começou quando o diretor do longa se baseou numa história, num artigo que ele leu no jornal LA Times. Lá contava que no sul da Ásia, pessoas morriam durante a noite de formas muito peculiares. Segundo o jornal, aparentemente essas pessoas tinham pesadelos por vários dias recorrentes. Elas chegavam ao ponto de não quererem dormir, porque sabiam que se dormissem, teriam outra vez pesadelos, gerando assim uma coisa neurológica, ou sei lá qual a explicação mais cabível, que levava essas pessoas à morte. Muitas das vezes elas simplesmente apagavam e não conseguiam mais voltar, chegando assim ao óbito. O jornal inclusive trazia um relato de um menino que dizia morrer de medo de dormir à noite por conta dos pesadelos e com o medo, o pavor da morte certa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acontece que inúmeras histórias de terror são baseadas em histórias reais. Isso não significa que as próprias histórias sejam reais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um forte abraço e valeu!